Fala pessoal, tudo bem? Aqui nesse vídeo você vai aprender regra de 3 na prática com questões. Vou resolver questões de regra de 3 simples, composta, inversamente proporcional e diretamente proporcional. Você vai sair desse vídeo sabendo regra de 3. Só me acompanha até o final, já se inscreva no canal, deixe o seu like e sem muita enrolação vamos aqui começar a resolver as questões. A primeira diz o seguinte, ó: uma gráfica cobra um valor fixo proporcional à quantidade de panfletos impressos. Sabe-se que a impressão de 800 panfletos custa R$ 240. Nessas mesmas condições, qual será o custo para imprimir 1.500 panfletos? A primeira ideia aqui é a seguinte, a gente montar a regra de 3. Então, ó, vamos lá. O que está sendo levado em consideração aqui na questão? Ó, quantidade de panfletos, concorda? E o valor, ó, o custo. Ok? Então, ó, vou colocar assim, ó, panfletos desse lado e custos desse lado. Então, ó, agora você vai relacionar, ó, 800 panfletos custa R$ 240. Então, ó, panfletos 800, custo 240, beleza? Aí ele quer saber o seguinte, ó, qual será o custo para imprimir 1.500 panfletos? Então, ó, 1.500 panfletos vai se relacionar com algum valor que eu não sei. Então eu chamo de X, né? O que a gente quer descobrir, ó, qual o custo de 1.500 panfletos? Não sei, chamo de X, beleza? Feito isso, agora você vai analisar o seguinte, olha só, se é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Olha aqui, ó, quando eu aumento a quantidade de panfletos, ó, seta para cima, aumentei a quantidade de panfletos. O que vai acontecer com o custo? Ele vai crescer também, certo? Então, se eu aumento a quantidade de panfletos, eu aumento o custo. Olha só, seta para cima, seta para cima. Sempre que estiver na mesma direção, ó, um cresce, o outro cresce, ou um diminui e o outro diminui. Então, estaremos lidando com uma regra de 3 diretamente proporcional, beleza? Nesse caso, o que a gente faz? Quando é diretamente proporcional, ó, vou marcar um D aqui, ó, diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Então, você faz assim, ó, 800 vezes x dá 800x. Bota o sinal de igual, agora multiplica aqui, ó, 1.500 vezes 240, beleza? A gente repara aqui o seguinte, ó, está todo mundo multiplicando dos dois lados, certo? Então, posso fazer o quê? Eu posso já simplificar zero com zero, ó. Um zero daqui, eu corto com um zero daqui, beleza? Um zero daqui, eu corto com um zero dali, ok? Ficou desse lado, então, 8x igual a, aqui ficou 150 vezes 24, beleza? Agora, olha só, vou passar esse 8 para o lado de cá, já que ele está multiplicando o x, ele vem dividindo. 150 vezes 24 dividido por 8, beleza? Simplificando aqui agora, ó, 24 dividido por 8 vai ficar 3, certo? Então, ó, 3 vai ficar 150 vezes 3, beleza? Logo, o x vai ser 150 vezes 3 vai dar o quê? 450, beleza? 450 reais. Se você quisesse, pessoal, estou ensinando aqui uma forma mais prática, né? Corta daqui, corta dali. Se você quiser, você pode ir fazendo passo a passo aí do seu jeito, ó. Você multiplicaria 1.500 vezes 240, passaria o 800 dividindo, você vai fazer mais conta. Dessa forma que é mais prático, mas vai dar o mesmo resultado. Aí, ó, o x é o quê? 450 reais, ou seja, 800 panfletos custa 240. 1.500 custa 450 reais. Então, a resposta vai ser a letra C, beleza? Primeira questão resolvida aí. Vamos agora aqui para a segunda questão, que diz o seguinte, ó. Uma torneira despeja 120 litros de água em 8 minutos, mantendo vazão constante. O que é manter a vazão constante? Ó, a torneira está lá derramando água, certo? A quantidade de água que sai seria a vazão. Agora, se ela vai manter a vazão constante, ou seja, não vai em momento nenhum sair mais água ou sair menos água. Vai sempre manter o mesmo valor ali de água saindo, a mesma quantidade de água saindo. Isso é manter a vazão constante. Agora, ó,
quantos litros de água essa torneira despejará em 25 minutos. O que é importante para mim aqui nesse problema? O que eu estou levando em consideração? Ó? Os litros de água, concorda? E o tempo em minutos. Então, olha só, vou anotar isso aqui, ó. Litros de água e o tempo, que está o quê? Em minutos. Vou colocar assim, ó. Tempo em minutos. Beleza? Vamos armar agora a regra de 3. Eu sei que 120 litros são despejados o quê? Em 8 minutos. Então, 120 se relaciona com 8. Ok. Quantos litros de água essa torneira despejará em 25 minutos? Presta atenção, ó. O que a gente quer descobrir? Quantos litros? Então, já que eu não sei, eu vou chamar de x. E vou colocar aqui, ó, na parte 2 litros, tá vendo? Coloquei aqui o x, então. Ó, quantos litros de água a torneira despejará em 25 minutos? Coloco 25 aqui na parte 2 minutos. Agora vamos fazer a mesma análise, ó. Coloquei seta para cima ali, em litros, beleza? Agora olha para cá para o tempo, ó. Quanto mais tempo, mais litros d'água ou menos litros d'água? Quanto mais tempo, mais vai ter derramado água, então vai ter mais litros d'água, certo? Então, ó, quanto maior o tempo, setinha para cima, mais litros d'água, setinha para cima, beleza? Então, o que acontece, ó? Seta para cima, diretamente proporcional. Ou se você quiser fazer o seguinte, ó, quanto menor o tempo, ó, certo? Quanto menos tempo, menos litro d'água. Seta para baixo, também seria diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, o que a gente faz? Multiplica cruzado, né? Então, vai ficar 120 vezes 25 igual a x vezes 8, ou 8 vezes x, vai dar no mesmo. Perfeito? O que a gente faz agora? Ó, 120 vezes 25 igual a x vezes 8. Vou passar esse 8 para cá dividindo, vai ficar assim, ó, 120 vezes 25, isso dividido por 8, beleza? Eu vou ter que isso é igual a x. Agora você poderia fazer o seguinte, ó, 120 vezes 25 e depois dividir por 8. Ou eu já vou fazer direto, ó, 120 dividido por 8 daria 15. Então isso aqui daria 15, certo? Aí vamos ter que o valor do x vai ser 15 vezes 25. E 15 vezes 25 vai dar o quê? 375. Perfeito? Estamos lidando com litros, então, ó, 375 litros, beleza, pessoal? Então, ó, 120 litros em 8 minutos, 375 litros em 25 minutos. Onde é que está essa resposta aqui, ó? 375 está na letra D. Vamos aí para a terceira questão. Questão agora, ó, number 3. Que isso, Marcelo? É aula de inglês ou de matemática? É tudo misturado, ó. Em uma fábrica, 6 máquinas idênticas produzem 1.200 peças em 10 horas de funcionamento. Mantendo-se o ritmo de produção, quantas peças serão produzidas por essa máquina em 15 horas? Olha só, falou que ela manteve o quê? O ritmo de produção. Ou seja, do jeito que elas produziram antes, elas vão produzir agora, tá? Vão manter o ritmo de produção, não vai produzir de forma mais acelerada, nem forma mais retardada, mais devagar, beleza? Então, olha só, por onde a gente começa? Cuidado aqui para montar a regra de 3, ó. Muita gente falaria assim, ó, pensaria assim, ó, vamos lá, em uma fábrica, 6 máquinas, então o importante é a máquina, certo? E o importante é peças de roupa produzida. Calma lá, galera. Olha só, 6 máquinas produziam antes e 6 máquinas produziam depois. Então o número de máquinas aqui não é importante, tá? O que importa aqui, ó, é o quê? É o número de peças por hora, beleza? É o número de peças produzido aqui em relação ao tempo, ao número de horas. Então, toma cuidado para você não confundir, tá? Se mudasse o número de máquinas, aí nós veríamos um outro problema aqui. Seria o quê? Uma regra de 3 composta. Não é o caso aqui, beleza? Então, era 6 máquinas antes, depois vai ser 6 máquinas também. Então, olha só. O que importa aqui é o número de peças produzidas conforme o número de horas, beleza? Então, vou colocar assim, ó, tempo em horas, beleza, pessoal? Então, ó, eu sei que são 1.200 peças sendo produzidas o quê? Em 10 horas,
Perfeito. Então, ó, quantas peças serão produzidas? Não sei, chamo de X, ó. Então, quantas peças serão produzidas? X peças serão produzidas em 15 horas. Beleza, então, ó, peças, horas, só a gente fazer a relação agora. Primeiro, faz aquele esquema para descobrir se é diretamente ou inversamente proporcional. Olha só, o número de peças e o tempo em horas. Colocou uma seta para cima aqui, analisa o outro, ó. Conforme o tempo aumenta, mais peças serão produzidas, certo? Então, ó, se eu tenho mais tempo de produção, eu produzo mais peças. Se eu tenho menos tempo de produção, eu produzo menos peças, ou seja, a seta vai na mesma direção. Logo, isso é uma regra de 3 diretamente proporcional, beleza? Diretamente proporcional, eu multiplico em x, multiplico cruzado, ó. 1.200 vezes 15 é igual a x vezes 10, certo? Todo mundo multiplicando dos dois lados, o que eu faço? Posso cortar esse zero com esse zero ali, ok? Vai ficar 120 desse lado vezes 15 igual a x vezes 1, que vai dar o próprio x. Então, nem vou mexer. 120 vezes 15, pessoal, vai dar o quê? 1.800, beleza? Então, x é 1.800. Eu estou pulando aqui a parte de fazer continha, pessoal. Por quê? Para deixar o vídeo mais dinâmico, tá? Porque aqui a ideia é resolver muitas questões. Se a gente parar para fazer cada conta de divisão, de multiplicação, a gente vai perder tempo desnecessário. Então, ó, aqui o x é igual ao quê? 1.800, beleza? Logo, ó, 1.200 peças são produzidas em 10 horas, 1.800 peças são produzidas em 15 horas, beleza? Resposta correta é a letra D. Questão agora number 4, ó. Vamos lá. Para preparar uma determinada solução química, utilizam-se 500 gramas de um reagente para obter 4 litros de solução. Ok. Agora, ó, seguindo o mesmo padrão de preparo, quantas gramas desse reagente serão necessários para produzir 7 litros da solução? O que é importante para mim, ó? O reagente, né? O número de gramas de reagente e o resultado que vai ser o quê? Os litros da solução lá pronta, certo? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar assim, ó, reagente em gramas, ok? Ó, reagente em gramas e o quê? Litros, beleza? Agora é só relacionar, ó, 500 gramas, certo? De um reagente faz o quê? 4 litros, beleza? Agora, ó, o que a questão quer saber? Quantos gramas de reagente? Quantos gramas? Não sei. Chamo de X. Coloquei aqui, ó, na parte do reagente, em gramas, ok? Para produzir o quê? 7 litros. Coloco 7 litros na parte do litros. Agora a gente faz aquela dica para saber se é diretamente proporcional ou não, ó. Seta para cima. Aí, ó, vamos lá. Quanto mais litros eu tiver, mais eu preciso de reagente, certo? Quanto maior a quantidade de litros, mais eu vou precisar de reagente. Então, ó, se um cresce, o outro cresce. Ou se um diminui, quanto menos litros, eu vou precisar de menos reagente. Concorda? Então, ó, se um cresce, o outro cresce. Ou se um diminui e o outro diminui, é diretamente proporcional. Nesse caso, multiplica cruzado, ó. X, beleza? X vezes 4 e 500 vezes 7. 500 vezes 7, vou colocar aqui, ó, igual a x vezes 4. O que eu tenho aqui, ó? 500 vezes 7 dá 3.500. Beleza? Agora, o que eu faço com esse 4? Eu vou passar ele para o lado de cá dividindo. Vai sobrar só o x. Perfeito. E agora? 3.500 dividido por 4. Isso aqui vai dar o quê? 875. Só que o x é em gramas. Então, 875 gramas. Beleza? Onde é que está essa alternativa? Ó, 500 gramas de solução preparam 4 litros. 875 gramas de solução preparam 7 litros, beleza? Então, ó, gabarito correto vai estar aqui na letra D, beleza, pessoal? Questão agora, number 5, vamos lá. Um veículo percorre 210 km com 14 litros de combustível, em condições normais de uso, ok. Nessas mesmas condições, quantos quilômetros esse veículo percorrerá
com 25 litros de combustível. O que é relevante para a gente aqui no problema? A distância em quilômetro e a quantidade de litros, beleza? Então, arma a regra de 3 aí, daquela forma que eu te mostrei nas outras questões. Eu tenho o quê? A distância em quilômetro, vou colocar assim, beleza? E o combustível ali, a quantidade em litros, beleza? Então, eu sei o quê? Que 210 km equivale ali a um gasto de 14 litros, beleza? Aí a questão que saber é o seguinte, quantos quilômetros? Não sei. Se eu não sei, chamo de X. Quantos quilômetros esse veículo percorrerá com 25 litros? Coloco o litro aqui, beleza? Aí você percebe comigo o seguinte, coloca a seta para cima aqui e aí, compara outro, Quanto mais eu aumentar a quantidade de litros, maior vai ser a distância que eu vou conseguir percorrer, certo? Então, quanto mais litros, mais longe eu chego. Logo, se uma cresce e a outra cresce, ou se uma diminui e a outra diminui, vou falar isso até o final do vídeo, é o quê? É uma regra de 3 diretamente proporcional. Logo, o que eu devo fazer? Multiplicar cruzado em x. Eu vou ter 210 vezes 25 igual a x vezes 14. Beleza, pessoal? E aí, vou passar esse 14 para lá dividindo. Então, eu tenho 210 vezes 25 dividido por 14. Isso aqui é igual a x. Acabei cortando no vídeo sem querer, mas dessa maneira aqui, certo? E aí, olha que interessante. Eu tenho 210 em cima, na frente eu reparo que é 21, certo? 210 tem 21 na frente. 21 eu consigo dividir por 7 e 14 eu também consigo dividir por 7, certo? Então, vou dividir esse 210 por 7, vai ficar o quê? 30. Vou dividir esse 14 por 7 fica 2, certo? Agora, consigo fazer o mesmo com o 30. Ou melhor, eu posso já multiplicar aqui, que eu acho que vai ser mais fácil. 30 vezes 25, 3 vezes 25 vai dar 75. Com aquele zero ali, 750. Então, x vai ser 750, só que ainda está dividido por 2. Beleza? Repito aqui, pessoal. Estou fazendo um corta-caminho aqui nas contas. Mas se você quiser fazer do seu jeito aí com calma, fica tranquilo. Faz do seu jeito aí, multiplica, depois divide, tá? Mas para você que vai prestar concurso, é interessante você começar a desenvolver essa habilidade, né? De corta aqui, corta ali, simplifica aqui, simplifica ali, porque isso te economiza tempo. Então, 750 dividido por 2 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 375, certo? Então, 375 km, que é o que estamos lidando ali, né? O x, ele é em quilômetros. Ou seja, ele faz 210 quilômetros com 14 litros e faz o quê? 775 quilômetros com 25 litros. Resposta correta aqui, letra C. Beleza, pessoal? Questão aqui, number 6, pessoal. Uma obra pode ser concluída em 24 dias por 8 trabalhadores. Perfeito. Todos com a mesma produtividade. Se o número de trabalhadores for aumentado para 12, em quantos dias a obra será concluída? Vamos lá. O que me importa aqui? Número de dias para terminar a obra, certo? E a quantidade de trabalhadores. Então, vou anotar isso aqui. O tempo em dias, certo? E a quantidade de trabalhadores. Vou colocar assim, vai ficar mais visual. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Organizar as informações. Eu sei que 8 trabalhadores, coloca aqui na parte dos trabalhadores, concluem a obra em 24 dias, certo? Agora, quantos dias a obra será concluída? Com 12 trabalhadores, né? Se for aumentado para 12 trabalhadores. Então, 12 trabalhadores concluirão a obra em X dias, beleza? Agora perceba que interessante, olha só. Quanto mais eu aumento a quantidade de trabalhadores, o que acontece com o número de dias, pessoal? Quanto mais gente trabalhando, mais rápido a obra vai ser feita, então vai demorar menos tempo. Agora sim, finalmente apareceu uma questão de regra de 3 inversamente proporcional. Olha só,
enquanto um cresce, o outro decresce, o outro diminui, e vice-versa, tá? Se esse cresce, esse diminui. Então, pessoal, nesse caso, temos uma regra de 3, ó, vou marcar como I, inversamente proporcional. Nesse caso, o que a gente faz? Multiplica em linha, e não multiplica cruzado, multiplica em linha, beleza, pessoal? Então, como é que vai ficar? Ó? 24 vezes 8 igual a x vezes 12. Certo? O que eu faço? Ó, vou passar esse 12 para cá primeiro, dividindo. 24 dividido por 12 e ainda está vezes 8. Isso igual a x. Agora, olha só. 24 eu consigo dividir por 12, vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Então, x igual a 16. Recapitulando. 8 trabalhadores terminam a obra em 24 dias. 12 trabalhadores terminam a obra em X, que é 16 dias. Então, ó, era justamente o que a questão queria, né? Em quantos dias a obra será concluída com 12 trabalhadores? Em 16 dias, resposta correta, letra B, pessoal. Questão número 7, pessoal. Um ônibus percorre certo trajeto em 6 horas, mantendo velocidade média constante de 60 km por hora. Se a velocidade média fosse de 80 km por hora, em quanto tempo o mesmo trajeto seria percorrido? Então, ó, ele vai percorrer um trajeto, né, de A até B, por exemplo, a 60 km por hora, e assim demora 6 horas. Agora, se ele fosse a 80 km por hora, demoraria quanto tempo? É isso que a questão quer saber. Vamos montar a regra de 3, ó. Velocidade média e tempo em horas, beleza? Eu sei que a 60 por hora, ele demora 6 horas, ok? Agora, ó, se ele estivesse a 80 por hora, ele demoraria x. Agora vamos analisar as grandezas, olha só. Velocidade média. Quanto maior for a velocidade média, maior é o tempo ou menor é o tempo? Ó, quanto maior a velocidade média, mais rápido o carro está andando, então vai demorar menos tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais, eu multiplico em linha, certo? Então, ó, 60 vezes 6 igual a 80 vezes x. Aí, ó, o que a gente faz? Ó, posso simplificar já esse zero aqui com esse zero, certo? E vou passar o 8 para o lado de lá, dividindo. E aí eu vou ter que 6 vezes 6 dá 36, e o 8 vai vir dividindo. Isso igual a x. Aí eu tenho 36 sobre 8, que eu posso simplificar, né, pessoal? Eu posso, por exemplo, ó, dividir o 36 por 4, ok? E o 8 também dividir por 4. 36 dividido por 4 fica 9. E eu tenho aqui 8 dividido por 4, que vai ficar 2, certo? Isso aqui igual a x ainda. Aí, ó, 9 dividido por 2 vai dar o quê? R$9 para 2 pessoas, cada uma fica com 4,50, né? 4,5 hora, beleza? Só que você olha nas alternativas e não está dessa maneira aqui. Por quê, ó? Olha só, pessoal, eu tenho 4,5 horas, ou seja, eu tenho 4 horas inteiras e eu tenho o que sobra ali, 0,5 hora, certo? Então vamos escrever, ó, 4 horas e eu tenho 0,5 hora. Beleza? 0,5. Tinha cortado aí da tela, pessoal, olha só. Eu tenho 4 horas inteiras e 0,5 hora. Beleza? 0,5 é a mesma coisa que metade de alguma coisa, né? É 1 dividido por 2, certo? Ou melhor, é meio. Meio hora, meia hora. Então, ó, 4 horas e meia hora são 30 minutos. Então, ó, a alternativa correta vai ser aqui a letra C, 4 horas e 30 minutos, que é justamente o x que a gente queria encontrar, né? A 60 km por hora, ele chega ao quê? Em 6 horas. A 80 km por hora, ele chega em 4 horas e meia, beleza? Próxima questão. 6 impressoras idênticas imprimem uma quantidade de provas em 5 horas. Caso apenas 4 dessas impressoras estejam em funcionamento, em quanto tempo a mesma quantidade de provas será impressa? Então, ó, o que é importante aqui para mim? A quantidade de impressoras, vou chamar de QI, ok? E também o que, ó? O tempo, certo? Então, ó, o tempo vou chamar de T, tempo em horas,
ok? Então, 6 impressoras imprimem uma quantidade de provas em 5 horas. Ok. 4 impressoras vão imprimir a mesma quantidade em quanto tempo? Não sei, chamo de X. Beleza? Agora vamos analisar aqui as grandezas. Quantidade de impressoras. Quanto mais impressoras, menos tempo leva. Concorda comigo? Mais impressoras, menos tempo. Então são grandezas inversamente proporcionais. Se é inversamente, eu multiplico em linha. Eu vou ter 6 vezes 5, 30. 4 vezes x, 4x. Passando 4 dividindo, eu tenho 30 dividido por 4, certo? 30 dividido por 4, cortou da tela de novo, pessoal? Agora já acertei, 30 dividido por 4 vai dar o quê? 7,5. Ok? 7,5. Mesmo esquema dali, São o quê? 7 horas, ok? Mais 0,5 hora, que é meia hora, né? 30 minutos. Então são 7 horas e 30 minutos, letra D, beleza? Próxima questão. Questões 9 e 10 para a gente poder finalizar aqui essa aula, pessoal. E essas duas aqui dessa vez serão de regra de 3 composta, tá? 10 pedreiros constroem 2 casas em 12 dias. Ok, em quantos dias 6 pedreiros constroem 10 casas? Olha aqui, quantidade de pedreiros, certo? Quantidade de casas e tempo, né, em dias. Ou seja, são 3 coisas importantes aqui. Então vamos ter que trabalhar com as 3, logo vai ser uma regra de 3 composta. Então vamos montar a regra de 3, pessoal, da mesma forma, pedreiros, ok? Vou colocar assim, quantidade de casas, ok? E vou colocar assim também, quantidade de dias, beleza? Vou colocar assim, tempo em dias, ok? Vai ficar assim, então, 10 pedreiros constroem o quê? 2 casas em 12 dias. Nós vamos montar da mesma forma, tá, pessoal? Só seguindo aqui conforme fizemos aí nas outras questões. Apesar de ser composta, a forma de se resolver é até parecida. Agora, continuando, em quantos dias? Quantos dias? Não sei, vou chamar de X. Em quantos dias? X. 6 pedreiros... 6 pedreiros constroem 10 casas, pessoal. Beleza? Montou a regra de 3? Primeira coisa que você faz na regra de 3 composta, você vai observar onde está a incógnita que você quer encontrar, né? No caso aqui o X, o X está bem aqui. Então eu vou travar aqui, vou colocar um quadrado assim, um retângulo, né? Então, faz um retângulo aí para você marcar que você vai ter que comparar as outras com ela. Ela vai meio que ficar travada aqui, beleza? Então, a quantidade de pedreiros eu vou comparar com o tempo em dias. E aqui, o número de casas com o tempo também em dias aqui, beleza? Então, olha só, seta para cima, quanto mais pedreiros, né, maior é o tempo em dias ou menor. Quanto mais pedreiros, mais rápido vai ser o serviço, então vai demorar menos tempo, concorda? Então, olha só, seta para cima, seta para baixo, inversamente proporcional, marco aqui como inversamente proporcional. Agora, olha essa segunda aqui, Eu tenho o quê? Quanto mais casas, mais tempo vai demorar para ser construída, certo? Então, vai demorar mais dias, Mais casas, mais dias, seta para cima, seta para cima. Logo, é diretamente proporcional. Marco com D. E só um recado rápido aqui, pessoal. Se você quer assistir um vídeo com questões só de regra de 3 composta, eu tenho aqui no canal, tá? Eu vou deixar inclusive o link desse vídeo aqui na descrição. Assim que acabar esse, recomendo você ir lá assistir esse outro vídeo. Então, olha só. Marcamos aqui como inversamente proporcional e diretamente proporcional. Quando é inversamente proporcional aqui, a gente vai fazer o quê? Na composta, você vai inverter a fração. Como assim? Primeiro, tá vendo aqui, 10 e 6. Coloca o traço ali e virou uma fração. Beleza? 10 sobre 6. Aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa, ok? Aí o que você vai fazer? Onde é inverso, você vai inverter. Então, se é 10 sobre 6, vai virar 6 sobre 10, ok? Agora, a parte que tem o x, ela tem que estar sempre depois do sinal de igual sozinho. Então, 12 dividido por x. Coloquei ela ali separada. Aqui,
multiplicando por quem? Pela outra fração. Como é diretamente proporcional, não preciso inverter, só quando é inversamente proporcional, beleza? Então, ó, vai ficar 2 sobre 10, beleza, pessoal? Então, como é que vai ficar isso aqui? Olha só, 6 vezes 2 vai dar 12, certo? Aí eu tenho, ó, 12 desse lado, poderia já simplificar, ok? Vai ficar 1 aqui e 1 aqui. 10 vezes 10, 100. Então, eu tenho desse lado ali, ó, 1 sobre 100 igual a 1 sobre x. Beleza, pessoal? Agora, ó, passe esse x para lá multiplicando. Aí eu vou ter x vezes 1, x. Passe esse 100 para cá multiplicando. Vou ter 100 vezes 1, 100. Então, meu x ele é igual a 100. Beleza? Ou seja, 10 pedreiros constroem 2 casas em 12 dias. 6 pedreiros constroem 10 casas em 100 dias. Beleza, pessoal? Então, onde é que está a alternativa correta aqui? Ó, letra D, beleza, pessoal? Resolvendo a questão agora número 10. Questão número 10, ó. Dona Lúcia decidiu produzir ovos de chocolate para vender na Páscoa. Ela e suas 2 filhas, trabalhando 3 dias na semana, produzem 180 ovos. Se ela convidar mais 2 pessoas para ajudar e trabalharem um dia a mais, quantos ovos serão produzidos? Questão de regra de 3 composta, porque olha só, o que está sendo levado aqui em consideração? A quantidade de pessoas que está trabalhando, né? No caso ali no começo era ela e as 2 filhas, a quantidade de dias na semana, certo? E a quantidade de ovos que estavam sendo produzidos. Então, ó, vou colocar assim, ó, quantidade de pessoas, QP. Beleza? Agora, ó, dias de trabalho, né? Vou colocar só o D, ó, dias. Agora, quantidade de ovos, vou colocar assim, ó, QO. Beleza? Então, ó, eu sei que ela e suas 2 filhas, 3 pessoas, ó, 3 pessoas, trabalhando o quê? 3 dias na semana, produzem 180 ovos. Se ela convidar mais 2 pessoas, ou seja, tinha 3, agora vai ter mais 2, 5, para ajudar e trabalharem um dia a mais, estavam trabalhando 3 dias, agora vão trabalhar então um dia a mais, 4, certo? Quantos ovos serão produzidos? Então, não sei, chamo de x. Montamos a regra de 3, observa onde está a incógnita, no caso está aqui, ó. Então, eu vou travar essa parte aqui e comparar as outras com ela. Ó, quantidade de pessoas. Quanto mais pessoas, mais ovos são produzidos ou menos ovos produzidos? Agora vamos fazer a comparação, ó. Seta para cima, ó. Quantidade de ovos e quantidade de pessoas. Quanto mais ovos, mais eu vou precisar de pessoas para poder fazer esses ovos, certo? Então, ó, se uma cresce e a outra cresce, diretamente proporcional. Então, vou marcar aqui como D, ok? Agora, dias, pessoal, vamos fazer essa comparação, ó. Quanto mais ovos forem produzidos, mais dias vai demorar. Concorda comigo? Então, ó, se uma cresce e a outra cresce, é também diretamente proporcional. Então, as duas são diretamente proporcional, então eu não vou inverter nenhuma delas, beleza? Então, como é que ficaram as frações? Ó? 3 quintos, 3 quartos, 180 sobre x, beleza? Só lembrando que essa fração que tem a incógnita, ela fica sozinha depois da vírgula. Então, eu vou pegar as outras duas, ó, vou multiplicar. E aqui desse lado vai ficar o 180 dividido por x, beleza? O que eu vou ter aqui? Ó? 3 vezes 3, 9. E aí, ó, eu posso simplificar por 9 dos dois lados, né? Ó, vai dar 9 aqui. 9 dividido por 9 vai dar 1, certo? E aqui eu também vou ter que simplificar por 9, ó. 180 dividido por 9 fica 20, então vai ficar 20 desse lado aqui, ok? Só lembrando você do seguinte, ó. Se você quiser fazer a continha passo a passo, ó, 3 vezes 3, 9, dividido por 5 vezes 4, 20. Passo 180 para cá, ou melhor, você pode passar o 9 para o lado de cá, o 20 também para o lado de cá, passa o x para cá. Faça do seu jeito, tá? Não tem problema. Importante chegar no resultado. Então, ó, simplifiquei ali, simplifiquei aqui, certo? Vou jogar esse x para cá, ele vai vir multiplicando 1. X vezes 1 é o x. Embaixo eu tenho 5 vezes 4, 20.
né? Aí esse 20 vem multiplicando aquele 20 ali. Então, vou ter 20 vezes 20. Perfeito? Então, x vai ser 20 vezes 20, que dá 400. Ou seja, 3 pessoas em 3 dias fazem 180 ovos de Páscoa. 5 pessoas em 4 dias fazem 400 ovos de Páscoa. Beleza, pessoal? Então, a alternativa correta aqui vai estar na letra B. E aí, o que você achou aqui desse vídeo? Já deixa para mim nos comentários se ficou qualquer dúvida. Comenta aí para mim também, pessoal. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve e deixa o seu like. E um recado rápido aqui antes de terminar o vídeo. Se você não sabe, eu tenho uma apostila completa de matemática básica em videoaulas. O vídeo dela tá passando aqui do lado, ó. É uma apostila muito bacana com aulas direto ao ponto para poder te ajudar a aprender matemática básica o mais rápido possível. Eu tô deixando o link dela na descrição do vídeo e também nos comentários. Então já acessa lá. Tá passando na sua tela agora um outro vídeo do canal muito bacana aqui. Clica aí para você assistir, que eu te espero lá. Um abraço e até o próximo vídeo.